Olá, estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Lembra lá dos nossos combinados? Fique em casa, que é o lugar mais seguro para você nesse momento. Lembre sempre de lavar as mãos antes, depois da aula e sempre que possível, arrume um lugar bem confortável para você fazer as atividades hoje. Hoje nós vamos escrever, desenhar, dobrar, pintar e aprender muito, certo? Olha os materiais que a gente vai precisar hoje. Vamos precisar do caderno. Se você não tem caderno, pode registrar numa folha, mas vamos precisar também de uma folha para fazer a atividade, certo? Lápis, borracha, lápis de cor, giz de cera, canetinha, uma tesoura, cola e uma régua. Eu vou dar um tempinho aí para vocês pegarem esse material. Já pegaram todos os materiais? Então vamos lá! Hoje nós vamos começar de uma maneira diferente. Não vai ter revisão da aula passada não, porque nós vamos fazer uma revisão de todas as aulas anteriores. Vocês lembram de todas as aulas que já tivemos? Vamos lá! A aula 1 nós falamos sobre a identidade da criança. A aula 2 foi sobre o grupo de convívio familiar, o nosso primeiro grupo de convívio. A aula 3 sobre o grupo de convívio escolar. A aula 4 nós falamos diferentes modos de morar. A aula 5 sobre diferentes modos de brincar. Hoje nós vamos rever tudo isso daí, mas de uma maneira diferente e com atividades diferentes, certo? Vamos lá registrar no caderno a data de hoje, a aula que vocês estão assistindo, a aula 6 de História, e vamos colocar que nós estamos fazendo uma revisão, certo? Eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem.
Então vamos continuar? Olha lá, eu quando eu tinha uns 4, 5 anos. Lembra que a gente falou da identidade? A identidade é o conjunto de características que distingue uma pessoa da outra. É o que nos torna únicos. E uma das coisas que eu falei da identidade foi o nome. Mas hoje, além do nome, nós vamos falar também do sobrenome e do apelido. Olhem lá na imagem. Meu nome é Viviane, meu sobrenome é Cruz Leal Nunes e meu apelido é Vive. O nosso nome identifica a gente. E o sobrenome? O sobrenome identifica de que família nós somos. Nós herdamos o nosso sobrenome dos nossos antepassados. E o apelido? O apelido, algumas pessoas têm, outras não. Às vezes é um diminutivo do nome, como que é o meu caso, de Viviane ficou Vive, ou às vezes é alguma características minhas. E nós temos que pensar uma coisa. Tem gente que usa o apelido de forma carinhosa e tem gente que usa de forma ofensiva. Isso não é legal. Então a gente só vai usar o apelido se a pessoa gosta, certo? Eu gosto que me chamem de Vive, tranquilo. Então agora vocês vão me contar como que é o nome, como que é o sobrenome de vocês e se vocês têm apelido, qual é esse apelido? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso, certo?
Continuando a nossa aula, olha lá eu de novo. Você sabia que toda criança tem o direito de receber um nome assim que nasce? Geralmente esse nome é escolhido pelo pai, pela mãe ou por algum responsável. E pode ter diferentes motivos por que tem esse nome. Olha lá o meu. Tenho esse nome por causa de um personagem de uma novela. E você, por que você tem esse nome? Você vai escrever isso no seu caderno. Vai perguntar para o pai, para a mãe ou responsável. Você pode o escrever ou pedir para eles contarem e escreverem para você, certo? Eu vou dar um tempinho aí para você fazer. Já terminou? Se não terminou agora, pode terminar depois. Perguntar para o pai, para a mãe e fazer depois, certo? Uma das coisas que a gente falou foi sobre as características físicas, que são um elemento muito importante para a identificação da pessoa, né? E uma pessoa é diferente da outra, é claro, né?
Então, tem alguns aspectos que são visíveis, que são as características físicas. Veja lá essa imagem, a criança olhando a sua imagem, dá para ver ali o contorno do seu rosto, a cor da pele, os olhos, a cor dos olhos, a cor do cabelo, certo? Nós vamos fazer uma atividade agora com base nas características físicas. Ali tem uma imagem. Você vai preencher essa tabela olhando a dica e o número de cada criança. Essa daqui nós vamos fazer juntas, certo? Vamos lá. Cada criança, então, tem um número. Vocês vão me falar o número. O Matheus tem cabelo castanho e usa óculos. Qual que é o número do Matheus? Muito bem, o número 5. A Cláudia, ela tem olhos verdes. Qual que é o número da Cláudia? Muito bem, o número 1. Paulo tem olhos e cabelos castanhos. Agora tem que pensar um pouquinho. Mas é o número 3. A Luciana tem cabelos cacheados. Qual que é o número da Luciana? O número 4. E o Tito, que é o irmão da Luciana, também tem cabelos cacheados. Só faltou um, né? Que é o número 2. E olha lá, que interessante. Às vezes os irmãos têm características físicas parecidas e também, às vezes, olham para a gente e dizem, nossa, você é a cara da sua mãe, você é a cara do seu pai, porque algumas características físicas a gente puxa da família, certo? Lembra também que a gente falou dos documentos pessoais? Eu trouxe aqui os meus de volta, ó. A minha certidão de nascimento, que é o nosso primeiro documento pessoal, o primeiro documento que a gente tem, certo? E a identidade. A identidade, a certidão de nascimento, são os documentos que contam um pouquinho da nossa história, porque tem lá o nosso nome, o dia que a gente nasceu, o nome dos nossos familiares. E também tem a caderneta de saúde, né? A caderneta de saúde da criança curitibana. Eu trouxe aqui a do meu filho. E esse aqui vem falar sobre aspectos de desenvolvimento e de saúde. Mas vocês sabiam que os adultos também, além de ter a certidão de nascimento, além de ter a identidade, também tem alguns documentos bem importantes? Olha lá, o primeiro que aparece é o título de eleitor. O título de eleitor depois pode ser feito com 16 anos, me dá a garantia que eu posso votar e que eu posso também me candidatar, certo? Outro documento é a carteira de trabalho. Para todos os profissionais que trabalham no Brasil precisam da carteira de trabalho para registrar o que fazem e quais são o seu trabalho. E o outro é a carteira nacional de habilitação. Para quem precisa dirigir algum veículo ou pilotar uma moto, precisa da carteira, certo? Agora, para a gente falar de memórias, eu fiz uma caixa de recordação. Você também pode fazer a sua. Vamos ver o que tem dentro da minha caixa? Então, aqui eu coloquei algumas coisas minha, do meu filho, sabe, que mexem com a minha memória e com a minha recordação. Olha lá, primeira coisa, meu primeiro casaquinho. Olha que bonitinho, ainda está inteirinho, ó. Tem também o primeiro sapatinho do meu filho, mas também tem o meu primeiro sapatinho. Tem também alguns brinquedos. Esse eu acho muito legal. Tem fotos. Tem cartões que eu ganhei do meu filho ou de alguns alunos. E tem algumas coisas de viagem. Esse aqui que eu acho lindo, ó, dentro tem um bichinho de uma cidade que eu viajei. Esse aqui também é de uma cidade que eu viajei, certo? Então, ó, muitas coisas de viagem, eu adoro viajar. Tem algumas coisas que eu ganhei. Eu adoro coruja, então eu ganhei uma corujinha, esse aqui veio da Índia, certo? E chaveiros, muitos chaveiros que eu ganho dos meus amigos. Você também pode fazer sua caixa. Como que você pode fazer essa caixa? Você pode colocar brinquedos, roupas de quando você era pequeno, fotos, cartões. Você que escolhe aquilo que é interessante, que você gostaria de guardar, certo? E daí, gostaram da caixa de recordação? Você pode fazer a sua também. Não precisa ser agora, pode ser depois. Mas você pode colocar coisas que vão te trazendo memórias, assim, não só de agora, ou juntar até para a vida, certo? Vamos lá.
Onde e com quem eu moro? Lembro que eu mostrei para vocês a minha família, que era uma família bem grande, mas tinha pessoas que eram parentes e outros que eram amigos do coração. E isso não quer dizer que todos nós moramos juntos, né? Cada um mora na sua casa. Nós vamos conhecer algumas crianças e elas vão contar para a gente onde que elas moram. Olhem lá na imagem. Eu moro em uma casa de madeira, com a minha mãe, minha irmãzinha e o meu cachorro. Olha que legal, tem muita gente que tem animais de estimação e gostam tanto dos animais que eles acabam fazendo parte da família. Vamos conhecer outra criança? Sou filha adotiva dos meus pais e agora eu moro com meu pai e com a minha mãe em uma casa de alvenaria. Meus avós moram em outra cidade. Ó, essa criança foi adotada, agora ela tem uma família. E eles moram numa casa de alvenaria. Vocês lembram o que é uma casa de alvenaria? É uma casa feita de tijolos, cimento, certo? E olha, gosta tanto do avô e da avó que até comentou, mas que eles moram em outra cidade. E esse daqui? Minha casa não é grande, mas minha família sim. Moro com meus avós maternos, meu irmão, meus tios e mais 2 primas. Lembra que a gente falou que tem casas que são grandes e outras pequenas? Essa é uma casa pequena que tem bastante gente, bastante carinho e bastante amor. Olha esse outro. Eu moro em um lar de acolhimento com várias crianças e também com adultos que cuidam da gente. Eles são a minha família, certo? Agora vocês vão me contar aonde vocês moram. Nós vamos fazer uma dobradura, mas essa dobradura é diferente daquela primeira que a gente fez. Olha os materiais que a gente vai precisar. Metade de um papel sulfite, pode ser branco ou colorido, tesoura, régua, canetinha, lápis de cor ou giz de cera. Eu vou dar um tempinho aí para você pegar esse material. Olha lá, você pode usar diferentes papéis, colorido ou branco. E nós vamos usar só a metade do papel. A minha eu já cortei aqui, certo? Vou deixar o papel na horizontal. Primeira coisa que eu vou fazer é dobrar ele ao meio, ponta com ponta. Dobro ao meio, vinco bem aqui, certo? Para aparecer o meinho. Vou abrir. Ficou ali marcadinho o meio. E daí você vai puxar a ponta aqui no meio, os laterais aqui no meio, certo? De um lado e de outro. Vai ficar parecendo uma portinha, ó. Certo? Depois que você fizer isso, você vai marcar mais ou menos uns 3 dedos aqui e vai usar a régua e o lápis. E vai fazer uma linha. Então, mais ou menos uns 3 dedos, tá? Para vocês pode ser 4, que o dedo de vocês deve ser menor do que o meu. Marco essa linha. Olha lá, viram a linha? Daí eu vou cortar bem em cima dessa linha. Dos 2 lados. Certo? Vai ficar assim, ó. Daí eu vou tirar esses 2 quadradinhos aqui, porque eu não vou usar, não. Então, esse aqui fora. E esse outro também. Vai ficar assim. Depois que eu fizer isso, essas pontas aqui eu vou dobrar para o meio, para fazer o meinho da minha casa. Olha lá. Tá pronta a minha casa. Como que a gente vai fazer essa atividade? Por fora você vai desenhar a sua casa, como eu fiz aqui, certo? E lá dentro você vai colocar toda a sua família. Eu desenhei, eu aqui, ó, com os cabelinhos cacheados, o meu filho, a minha mãe e meu irmão, certo? Eu vou dar um tempinho para você fazer isso. Olha lá, lembra, por fora desenha a sua casa
e dentro você vai desenhar a sua família, certo? Vamos lá?
Continuando a nossa aula, nós vamos falar dos parentes, que além dos pais, irmãos, outras pessoas que fazem parte da nossa família, que são os parentes, que são lá nossos tios, tias, avós, avós, primos, certo? Nós vamos fazer uma atividade sobre isso, é uma cruzadinha e tem algumas pistas. Lá na pista 1, o que eu sou da minha mãe? 2. O pai da minha mãe é meu? 3. O filho do meu tio é o meu? 4. A irmã do meu pai é minha? 5. Sou filha dele, ele é o meu? Vocês vão fazer aí no caderno, mas não precisa copiar tudo não. Vocês vão colocar do número 1 ao número 5 e tentar responder. Eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem, certo? Agora vamos ver se você respondeu certo? Olha lá, o que eu sou da minha mãe? Eu sou filha. É claro que se você for filho, no lugar do A vai o O. O pai da minha mãe é meu avô. O filho do meu tio é o meu primo. A irmã do meu pai é minha tia. Sou filha dele. Ele é o meu pai. Fizeram certo aí? Beleza.
Além da nossa família, convivemos com as pessoas da escola também, que é um grupo de convívio escolar. Agora, os professores são as pessoas responsáveis por ensinar os alunos na escola. Agora nós vamos falar de alguns professores aqui da televisão. Vocês vão me falar o que essas professoras estão ensinando. Olha lá, a professora Vanessa e a professora Fabiola, elas ensinam, dão aula do quê? Educação física, muito bem. E a professora Macleise, ela dá aula do quê? De ensino religioso. A professora Thaís e a professora Emanuela, ela deu aula do quê para vocês? De matemática. E a professora Dircélia, ela dá aula de geografia. E a professora Vânia, aula do que ela está dando? De língua portuguesa. E a professora Dora, ela está dando aula de ciências. E a professora Viviane, essa se vocês não souberem, eu vou ficar bem triste. Ela está dando aula de história. E a professora Thaís dá aula de arte, certo? Estão prestando bastante atenção e assistindo todas essas aulas, certo? Na escola, as crianças, além de estudar, elas também brincam. E aqui eu coloquei elas na hora do intervalo, na hora do recreio, lá do SEI Romário Martins. Olha que lugar gostoso, que espaço legal para brincar. Agora não estão podendo ir para a escola, mas que dá uma saudade, certo? E por que brincar é importante? Ele é importante porque estimula a imaginação e a criatividade. Ela é importante porque desenvolve a cooperação, a ajuda de um colega com o outro. Para melhorar a concentração, se a gente faz algum jogo, a gente tem que prestar bastante atenção. E também para exercitar o corpo, certo? A gente viu várias maneiras de brincar e agora a gente vai falar de brinquedos. Vou dar aí um caça-palavra para vocês. Nesse caça-palavra tem 10 brinquedos diferentes. Eu vou dar um tempinho para vocês acharem esses brinquedos. Quando vocês acharem, vocês vão escrever no caderno de vocês. Não precisa copiar o caça-palavra todo, só escreva os brinquedos que vocês acharam. Vamos ver se vocês conseguem achar os 10, certo?
aí, conseguiram achar os 10 brinquedos? Vamos ver, olha, eles estão lá em colorido. Pelúcia, tem ursinho de pelúcia, né? Tem bichinho de pelúcia. Bicicleta. A corda, que eu adoro pular, vocês sabem bem disso. A casinha, tem um de trás para frente, que eu pus alguns para enganar vocês. O peão, o carrinho, jogo e bola. E na vertical tem lá a boneca e a balança. Conseguiram achar todos? Se não conseguiram, não tem problema. A gente já vai acostumando o nosso olhar para achar essas palavras, certo? E é isso. É isso que dá a aula de hoje. Fizemos uma revisão de todas as aulas que a gente teve. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima semana, certo? Tudo de bom para vocês!